António José dos Santos Martins, nasci a 12 de junho de 1959, na Costa da Caparica. O que é que os teus pais faziam? O meu pai era agricultor, mais a minha mãe. Portanto, trabalhavam na agricultura. Eu nasci na parte agrícola, digamos, da Costa da Caparica, junto à falésia, digamos. Portanto, a vida deles era agricultura. Faziam, digamos, cultivo. Tinham animais também na altura, portanto, vacas retiravam leite às vacas para vender, portanto, era um pouco o sustento nessa altura, era isso, era a agricultura e eram os animais. Os teus pais também eram da Costa da Caparica? Eram os dois da Costa da Caparica. E os teus pais cultivavam para consumo próprio? Não, para vender. Para vender. O meu pai, onde nós vivíamos, tínhamos uma casa e o meu pai tinha era rendeiro, que ainda hoje se mantém, era rendeiro da Câmara de Almada, com cerca de 2 hectares de terreno, que fazia cultivo para venda. Desculpe, o que é rendeiro? Rendeiro é uma pessoa que tem aquele terreno alugado, digamos, que chamava-se... Não, rendeiro porque era de renda. Sim, era de renda. Sim, então o seu pai cultivava terras da Câmara, é isso? Terras da Câmara, como todas, praticamente, são quase todas da Câmara Municipal, penso eu. Ok. E então, frequentou a escola? Frequentei esta escola, primária. E fez até que ano? Hoje é o 12º, portanto era o antigo 7º ano complementar, 2º ano complementar, Então, da escola industrial. Então conseguiu ter um percurso escolar Sim, consegui até ali. maior do que o dos seus pais? Exatamente. Os seus pais sabiam ler e escrever? O meu pai sabia, portanto tinha a 4ª classe, a minha mãe não. A minha mãe não sabia ler, nem escrever, sabia escrever, mas era normalmente números. Ela em números era muito boa. Era excelente em números. E então, e como era a rotina na escola primária? A rotina na escola primária, portanto, começava normalmente de manhã, com as aulas e depois terminava, ia para casa, almoçava, era o dia-a-dia, digamos, da primeira até à 4ª classe, sempre nesta escola onde eu estou agora aqui, foi realmente, a rotina era esta. Portanto, eu vinha a pé, dava cerca de 1,5 km, mais ou menos, a pé, até aqui, até à escola, portanto, 1 km e pouco, porque é junto ali à zona dos Capuchos, a parte de baixo dos Capuchos, portanto era ali que realmente nós vivíamos, e eu vinha a pé até aqui, e depois voltava para ir almoçar, e já normalmente tarde não tinha escola, só tinha escola de manhã. E nessa altura, como é que eram as turmas? Eram só rapazes? Eram só rapazes aqui, havia também raparigas, mas estavam separados, e portanto as raparigas eram de um lado, e os rapazes eram do outro lado. Deste lado, onde eu estou, era o lado das raparigas. E do outro lado era o lado dos rapazes, curiosamente. E vocês conviviam na hora do recreio, por exemplo? Havia aqui um muro. Normalmente não se convivia, mas não havia proibição, mas não se convivia. Então, os seus pais eram agricultores, e qual foi a sua primeira profissão? Começou pela agricultura? Começou a trabalhar cedo? Foi assim, eu ajudava o meu pai, normalmente, portanto, na agricultura. Ajudavam, principalmente de verão, porque de inverno não, mas principalmente de verão ajudavam na agricultura. Depois, comecei, o meu pai também, a vida dele começou a fazer um trabalho que era, de verão, carregar o peixe que se apanhava, digamos, na praia, aqui na zona, junto aqui à costa, não é? Carregar o peixe, depois de vendido, carregava o peixe para os carros, para depois levarem para a Ribeira e para outros lados. E então, eu comecei a andar vinha com o meu pai à noite, porque gostava de ver e gostava de fazer isso e ajudá-lo, no fundo. E depois, aos 15 anos, mais ou menos, comecei, de verão, a andar à pesca. Ou seja, eu estudava e quando chegava ao verão, andava na pesca, o meu pai também andava a fazer este trabalho, carregar o peixe, e eu vinha e andava, digamos, a ajudar na pesca, puxar as redes, e depois comecei a embarcar. A partir de uma determinada altura comecei a ir dentro do barco também, fazer esse trabalho. Portanto, ano após ano, até que tirei também a cédula marítima, porque para poder embarcar depois era obrigatório ter a cédula marítima, eu tirei, e entretanto comecei a fazer esta vida até aos 17 anos. Aos 17 anos
comecei a trabalhar em Lisboa, fui trabalhar para uma empresa em Lisboa, pronto, mas continuei a fazer sempre esta vida de verão, ou seja, eu trabalhava durante o dia e à noite fazia isto de verão, que era complicado, porque às vezes vinha da pesca, dormia muito pouco e ia trabalhar. Fiz isto durante muitos anos, alguns anos. E gostava dessa... Gostava muito. De andar a pescar? Gostava muito de andar na pesca. Ali foi um bocado criado pelo meu pai também, porque ele andava nesta vida e eu comecei a vir. E depois também, pronto, comecei a ter o gosto pessoal da pesca. Entretanto, depois na altura, quando tirei a cédula e ganhava algum dinheiro na pesca, comprei uma pequena embarcação também, minha, que era normalmente para pescar no Rio Tejo. Pronto, e que de vez em quando ia pescar no Rio Tejo. Portanto, era uma vida, digamos, preenchida, porque tinha trabalho em Lisboa. Sim, sim. E depois vinha para casa, à noite andava a trabalhar realmente aqui na pesca e mesmo de inverno já andava porque tinha uma embarcação e de vez em quando ia à pesca com a minha embarcação. Aprendeu muito com outros pescadores? Aprendi muito com os outros pescadores, claro. Aprendi muita coisa. Como é que é a vida de ser pescador? É uma vida difícil, dura, é uma vida que realmente requer muitos anos de experiência, uma vida realmente de muito trabalho. O pescador realmente arrisca muito a vida, normalmente, portanto, e esta zona aqui do Atlântico é uma zona bastante de imprevisibilidade, normalmente, porque tão depressa realmente as coisas estão bem como estão mal. É um bocadinho assim, digamos, na parte do risco do pescador. E depois também é aquela questão, hoje consegue-se fazer muito trabalho e apanhar alguma coisa, mas tínhamos muitos dias que muitas vezes chegávamos ali realmente, trabalhávamos a noite inteira, não se trazia praticamente nada. É muito complicado, é uma vida muito ingrata, é uma vida bonita, ingrata de trabalho e uma vida realmente que, pronto, não o pescador realmente é aquele que tem o maior esforço e é o que talvez ganhe menos. E além disso, um pescador tem que ser um sábio do que está a fazer. É verdade, o pescador é um sábio, porque normalmente, eu peço desculpa, mas o pescador é um sábio porque é a pessoa que realmente, a vida da pesca é extremamente difícil em termos de aprendizagem, não é fácil, é com anos de experiência, tem que se aprender com muitos anos de experiência e haver, normalmente, os sábios, os pescadores mais velhos, que era aquilo que nós íamos fazendo, íamos vendo sempre, íamos tirando dali realmente sempre as ilações daquilo que se deveria fazer ou não deveria de fazer. E vamos aprendendo. Todos os dias estamos a aprender na pesca. Os mais novos que seguem aquela vida, é assim que fazem. Sim, porque é conhecer o mar, conhecer o peixe... Conhecer tudo. Conhecer a arte de pescar. Exatamente. Conhecer o tempo. Tem-se que conhecer o tempo, tem-se conhecer tudo. Realmente, o pescador é um sábio que, com anos de experiência, quando se chega a uma determinada idade, o pescador é realmente uma enciclopédia completa. Sim. Não tenho dúvidas disso. E começou com uma arte específica de pesca ao início? Com a arte chávega. Comecei aqui na arte chávega, que era a arte de arrasto, portanto, que era aquilo que se praticava de verão. Aqui na costa o que se praticava era a arte chávega. Nós não chamávamos arte chávega, chamávamos a arte. Okay. Vamos ao mar com a arte, era a tradição, vamos ao mar com a arte. E pronto, foi realmente essa grande parte da minha vida na pesca foi com a arte. Muito pouco a pescar no rio, pescar aos polvos, pescar com redes já diferentes, redes que se largavam, que eram redes realmente de amalhar o peixe, é diferente, deixa-se lá ficar, depois vai-se colher, deixa-se ficar normalmente, hoje largamos e amanhã de manhã vamos colher, era diferente. Aqui não, aqui era a rede de cerco e de arrasto, digamos que era aquilo que se fazia todos os dias. Então e o senhor pescou sobretudo em que zonas? Aqui? É só aqui na costa? Desde a costa até quase à Lagoa de Albufeira. Ok. Que era muito difícil pescar nessa zona, porquê? A sério? Parece tão pacífica a Lagoa de Albufeira. Não, é uma zona muito difícil e eu explico-lhe porquê. Porque nós, inicialmente, quando pescávamos, nos primeiros anos, agora pesca-se com tratores. Ou seja, o puxar da corda é com tratores. Já não é à mão quase nada. Eu, quando comecei, com 15 anos, era tudo à mão. Ou seja, quando nós estamos a puxar isso em terra direita, é relativamente fácil. A praia, depois da Fonte da Telha para sul, se lá for, é assim. Aí a descer. Completamente. É muito difícil puxar. Depois torna-se mais fundo. Mais fundo e quando puxa,
vem a subir. É muito difícil. Além de estar a puxar neste sentido, que é muito difícil, enquanto estiver a puxar assim, estamos a puxar assim. Portanto, ou seja, o mar lá embaixo é realmente uma zona de fundão. Aliás, se tomar banho nessa zona, anda um bocadinho, já quase não tem pé. Aqui não, aqui anda muito, muito, muito. Lá a maré vazava, quando a maré vaza, depois da Fonte da Telha para sul, a água recua muito pouco, porque é muito alta. Aqui não, aqui recua bastante, porque é muito, digamos, muito plano. Então, e conheceu pescadores que eram só da Costa de Caparica ou que vinham de outras regiões do país? Não, aqui era só pessoas da Costa da Caparica e da Fonte da Telha. Todas as pessoas que andavam aqui, normalmente, era tudo pessoas aqui da Costa da Caparica. Não havia aqui ninguém que viesse de fora pescar nessa altura. Haviam, não. Haviam aqui, eu diria que haviam aqui umas 15 companhias de arte, que nós chamávamos companhias, que eram os pescadores, digamos, barcos. Haviam cerca de uns 15. E que realmente eram tudo aqui da Costa da Caparica. Estava a dizer que os seus pais eram agricultores. O que é que eles cultivavam, principalmente? Olha, normalmente era assim, os cultivos que o meu pai cultivava era a cenoura, as couves portugueses, as couves lombardas, o tomate, os nabos, o nabo. Portanto, era o cultivo normal que havia na costa nessa altura. Portanto, havia alturas em que se cultivava o tomate, mais para a zona do verão, depois mais para a zona do inverno e do Natal era as couves, por causa também da venda que se vendia mais nessa altura de inverno. Portanto, era esse tipo de cultivo normal de legumes. Este tipo de legumes, não havia legumes nenhuns mais específicos, eram os legumes tradicionais, 4 ou 5 qualidades diferentes, que era normalmente o que ele cultivava. Depois, eu estava ali ainda há bocadinho a falar até com a sua colega. Sim. O que é que acontecia? O meu pai andava de verão, aqui realmente, e nós não tínhamos na altura luz elétrica, porque não havia luz elétrica nas terras da costa, que eram as terras da costa, e as terras da costa não havia luz elétrica. Então, normalmente o meu pai levava sempre peixe todos os dias para casa, porque davam-lhe peixe. Nós ou conseguíamos comer naqueles 2 dias, ou quando não conseguíamos comer, secávamos o peixe. Sim. O meu pai secava o peixe, portanto, ou seja, ao sol, que era para depois comermos de inverno, que era muito interessante. E depois também havia uma tradição, e há uma tradição na costa, de há muitos anos, e eu comecei a perceber porquê, porque eu via, quando comecei a andar à pesca, comecei a ver que os pescadores mais velhos levavam sempre, eu levava pão com manteiga e com fiambre, que a minha mãe me dava, que era para de noite, dava à fome para comer. E eles levavam peixe frito, dentro de um taparoeirozinho, peixe frito. Peixe frito, carapau frito, raia frita, tudo que era peixe frito. E eu achava estranho, quer dizer, comecei a tentar perceber porquê. Porque antigamente, como não havia luz elétrica, o peixe estava 1 dia ou 2 e depois fritava-se, porque era a maneira como ele aguentava mais tempo frito. Portanto, ou seja, ou se comia logo, cozido ou assado, ou frito, eventualmente, ou então quando eles não comiam, e era muito, fritavam-no. E então os pescadores da costa, os mais velhos, comiam muito peixe frito, porque foram habituados a isso. Porque também durava nas embarcações. E é assim, e eles levavam isso para comer, porque gostavam muito de peixe, mas essencialmente frito. Porquê? Porque era a maneira como ele se mantinha melhor, era frito. Portanto, fritavam-se o peixe antigamente. E a minha mãe era a mesma coisa, portanto, e o meu pai, eles fritavam muito peixe na altura, porque o peixe frito, 2 dias depois ainda se consegue comer, 1 dia ou 2 depois. Se ele tiver, ao fim de 2 dias, se não o comer quando ele está fresco, já não se consegue comer, porque nós não tínhamos frigoríficos. Sim. A tradição de fritar peixe na costa era por não haver frigoríficos. Eu descobri, pronto, comecei a perceber que era por causa disso. Também tinham animais? Tínhamos vacas de leite e, portanto, o meu pai e a minha mãe normalmente tinham que se levantar de madrugada para tirar o leite às vacas, que era para virem vender à costa. Portanto, tiravam todos os dias, eram 4 ou 5 vacas que eles tinham, levantavam-se às vezes às 4 da madrugada para tirar o leite, porque aquilo era à mão, demorava tempo cada vaca, e depois, numas bilhas que eles tinham, depois vinham vender à Costa da Caparica, portanto, várias pessoas ficavam com o leite, pronto, e era essa realmente um modo também de sustento.
Pois, aquilo que vocês cultivavam também, alguma parte era para vocês, certo? E há uma parte que nós comíamos também alguma coisa dali, não é? Portanto, tudo aquilo que se cultivava nós aproveitávamos também para tirar dali para comer e depois tínhamos, normalmente, as galinhas, os coelhos, os perus, pronto, que era tradicional, que a minha mãe, porque muito pouca carne na altura havia, o dinheiro também não era muito para comprar carne, então tínhamos a própria carne dos animais, digamos, deste género, não é? Na altura a carne era mais barata, desculpe, na altura o peixe era mais barato? Muito barato, o peixe era muito barato. Na altura eu lembro-me que o peixe tinha muito pouco valor. Era muito pouco valor, o peixe tinha muito pouco valor, apanhava-se muito, o peixe era muito barato, ganhava-se muito pouco com o peixe, tanto mais que os pescadores realmente tinham uma vida muito difícil de inverno, era muito complicado. E eu recordo-me, o meu pai contava-me isto, na altura do meu avô, porque o meu avô, pronto, que é que ele cultivava muito, e cultivava-se muito nas terras da costa, milho. Cultivava-se muito milho. Porquê? Porque de inverno, o que se passava na costa é que de inverno, dias muito difíceis, não se podia pescar. Sim, sim. Muito complicado. E então o meu pai contava que o meu avô cultivava o milho para depois retirar e depois, na zona ali da Vila Nova, ainda lá está hoje, mas está meio destruído, havia um moinho. Está lá. Quando nós vamos na estrada normal, Sim. passamos os capuchos, depois há o corte à esquerda para o Pingo Doce, depois há um corte à direita, há de reparar. Se for por aí, suba tudo até lá acima, sempre até lá acima. Quando chegar lá acima está lá um moinho velho, que está meio destruído, como quem vai ali para uma zona que se chama o Robalo. Não sei se já passou por aí. E esse moinho, ele moía o milho para farinha, que era o que muitas pessoas depois comiam de inverno, era farinha de milho. Porquê? Não havia mais nada, farinha de milho com açúcar. Pronto. E havia aquelas coisas que era de inverno normalmente, as pessoas comiam muito, um bocadinho, a crédito. Ou seja, ia-se às mercearias, comprava-se e apontava-se. Porque às vezes estavam um mês que não conseguiam ir à pesca. Sim, Porque o mar estava muito mal, havia muito mau tempo, vendaval, como há agora. Os barcos não eram como agora a motor e tudo isso. Portanto, e na altura eles estavam muito tempo, não. E então comiam farinha de milho. Era farinha de milho ao almoço, farinha de milho ao jantar. E era alimento. Pois ia perguntar se nessa altura da atividade da pesca era impossível de se concretizar por causa das condições do tempo, se os pescadores conseguiam arranjar outro tipo de trabalho para o seu sustento durante esses meses. Eu julgo, não tenho a certeza, mas julgo que alguns começaram-se a dedicar um pouco à agricultura. Okay. Alguns dos pescadores, mas não todos. Houve muitos que se mantiveram sempre na pesca, porque era a vida deles, mas houve alguns que se começaram a dedicar, portanto houve famílias que alguns que se começaram a dedicar um pouco à agricultura e eu também lembro-me disso ainda, de era miúdo, que havia muita gente dos pescadores, principalmente as esposas, que iam trabalhar para a agricultura de inverno para o sustento. O que é que elas iam fazer? Iam ajudar a apanhar as couves, apanhar os nabos, apanhar as cenouras. Portanto, eram pessoas que eram contratadas ao dia, praticamente. Sim. Olha, eu agora preciso que vás para lá uma semana para ajudar a apanhar aquelas couves todas e tudo isso, apanhar, lavar, tudo isso, para depois mandar para a Praça da Ribeira. E havia aqui muita gente da pesca, que era assim que funcionava, que iam trabalhar para a agricultura de inverno para ajudar os maridos, sim, porque eles não conseguiam ir à pesca, e então era esta realmente. Eles também, quando não conseguiam, sei que nessa altura se trabalhava também a reparar as redes, compor as coisas, arranjar barcos, tudo isso, para depois, quando se podia, mas tinham muitos tempos mortos, e nessa altura era difícil. Sim, pois, porque são os agricultores que até fazem o seu próprio material, não é? Exatamente, eram eles que fazem as suas redes, compram os seus fios para fazer tudo isso, pronto, são eles que os fazem. E na altura que começou a pescar, que peixe que apanhava? Normalmente pescava-se, o que havia aqui muito, era carapau. Carapau era o peixe que havia, predominava aqui, era o carapau. E o carapau daqui era um carapau muito bom, porquê? Porque a costa, nessa altura, ainda não havia como há hoje, as águas estão um pouco mais poluídas, então, e também porque passou-se a fazer aqui uma coisa que é o arrasto aqui, andam aqui barcos normalmente a arrastar à cadelinha, ao ligueirão e tudo isso. Destrói um pouco aqui a fauna,
Porquê? Porque as algas, tudo isto, o carapau vinha aqui desovar. O carapau vinha aqui desovar, porquê? Porque havia aqui camarão pequenino, e então o carapau alimentava-se disso. A partir do momento em que se começa aqui, de vez em quando, de inverno, se vier aqui ver, andam aqui barcos a arrastar na costa. Barcos a arrastar são aqueles pequenos barcos, traineiras pequenas, andam a... Não, andam a arrastar. É peixe, tira peixe? Não, a apanhar marisco. Que não sabe o que é conquilhas. Cadelinhas, que chamam cadelinhas. Ligueirão. Sim. Eles passam aqui muito tempo, às vezes, a arrastar. Pronto. E depois também isso destrói tudo, não é? Portanto, o arrasto destrói, leva tudo atrás, não é? E quando se começou a destruir um pouco isso, hoje há muito pouco carapau já aqui. E antigamente havia muito carapau. Apanhava-se muito carapau. E o carapau daqui era muito bom. Pronto. Por alimentar-se muito do camarão. Às vezes comia-se um carapau, tinha a barriga cheia de camarãozinho pequenino. É verdade. E ainda hoje isso acontece, mas muito pouco. Então, quer dizer, o peixe deixou de vir aqui tanto, porque já não vem aqui desovar para se alimentar, vem aqui desovar e realmente hoje há muito menos aqui já. Há muito pouco carapau, acho eu, em relação aos tempos antigos, que eu andei à pesca e provavelmente as pessoas antes também o faziam. Então, e na Lagoa da Albufeira, quando conseguia pescar alguma coisa? Na Lagoa da Albufeira era proibido pescar. Era proibido? Era proibido pescar. Nós íamos pescar, normalmente naqueles dias que estava muito mau tempo e que não havia lua. Porquê? Porque a Lagoa da Albufeira tinha um guarda com uma espingarda, que era para quem lá ia pescar, ele poder atirar. Porque era proibido pescar, porque a Lagoa da Albufeira era uma reserva de peixe. Ou seja, a Lagoa da Albufeira é aberta na altura da Páscoa. Na sexta-feira, antes da Páscoa, era a tradição. Eu neste momento já não tenho a certeza. A tradição era abrir a lagoa para o mar. Portanto, ou seja, a lagoa corre depois para o mar, despeja, na sexta-feira santa. E nessa altura, depois entra a água do mar e entra algum peixe. E depois aquilo fecha naturalmente, com o inverno. O que é que acontece? Depois de inverno, aquele peixe vai realmente criar-se. E então eles faziam dali uma reserva para que não se pudesse pescar. Quer dizer, ia-se pescar, era proibido. Nós íamos pescar daqui, levávamos uma embarcação em cima de uma caminhoneta, chegávamos lá, punhamos a embarcação no chão, e íamos pescar de noite quando estava muito escuro, que não havia lua. E às vezes estava muito mau tempo, que ele não ouvia por causa do vento e tudo isso. Portanto, era muito perigoso realmente andar ali a pescar. E então só nessas alturas, quando estava muito claro, não se podia lá ir pescar porque ele podia-nos ver. E então podia atirar sobre nós, ou podia-nos multar, ou podia-nos apanhar, podia-nos prender. E então era mesmo proibido. O que é que se apanhava muito? Enguias. Na Lagoa da Albufeira apanhava-se muitas enguias e apanhava-se outros peixes como robalos, linguados, todo esse tipo de peixe. Mas o que se apanhava muito era enguias, porque a lagoa tem duas partes. Tem uma parte mais junto ao mar, que tem areia, e tem uma parte junto à terra que tem lodo. E no lodo é onde se dá muitas enguias. E então era aí que nós íamos pescar as enguias, e apanhávamos muitas, às vezes. Tinha valor, a enguia tinha valor, vendia-se bem. Porque a gente não vinha pescar para a parte de mar, porque era uma parte mais aberta e ali podíamos ser vistos. Portanto, pescávamos mais na parte onde havia as enguias, que na costa não se chamava enguias, chamava-se iroses. Curiosamente, esse nome, não sei porquê, mas era iroses. São enguias, mas eram iroses. Tenho uma pergunta para lhe fazer. Vocês, na altura em que pescavam e também quando observavam os outros pescadores, vocês pescavam com peso e medida, ou seja, não era uma pesca excessiva como seria feito hoje em dia. Porque hoje em dia pesca-se muito peixe, mas depois esse peixe não é escoado no mercado e acaba por apodrecer, por exemplo, estragar-se. Olha, na altura, na parte quando se pescava o carapau, apanha-se muita coisa que às vezes não tem sequer saída para a praça, não é? Apanhava-se às vezes uns peixes pequeninos que se chamavam paralápis. Chamávamos nós paralápis, eu não sei qual é o nome mesmo do peixe, mas que ninguém queria aquilo. E, portanto, acabávamos por deixar ficar isso na praia. E também os caranguejos muito pequeninos, que são muito moles, que se partem
Não sei se às vezes quando vai à praia ainda encontra lá caranguejos pequeninos que deixam ficar. Isso é o que se apanhava muito. Agora, o carapau, não havia realmente, às vezes apanhava-se carapau muito pequenino, que nós chamávamos o pelim, e isso ficava. Ficava porque aquela rede apanha tudo. Portanto, é um saco de rede com rede muito fininha e que apanhava tudo. E normalmente, portanto, aí não havia possibilidade, porque vendia-se, esse peixe vendia-se e, portanto, fazia-se uma escolha, punha-se os mais pequeninos de um lado, o carapau médio, mas nós preferíamos o carapau médio, mas claro. Portanto, mas era uma pesca, como era uma pesca muito artesanal, feita à mão, ainda mesmo hoje é feita com o trator, mas é uma pesca que feita muito devagar, demora muito tempo a arrastar, digamos, a zona de cerco demora muito tempo a chegar, não é aquela pesca realmente intensiva, portanto acabávamos por, eu penso que acabava por não estragar, ou o estrago era muito pouco. Houve alturas que se apanhava muito e que tinha muito pouco valor a cavala. Apanhava-se muito. E havia alturas que aquilo não tinha valor. Nós vendia-se uma caixa de cavala por 50 cêntimos, com 20 quilos. Não tinha valor, quer dizer, não, o trabalho não justificava, mas pronto, tinha que se trazer e vender, o trabalho às vezes era maior do que o valor que se conseguia. Mas normalmente o que tinha valor ali era o carapau. Sardinha apanhava-se muito pouca, e isso não era nada que se estragasse, e também os peixes de escolha, que nós chamávamos de peixes de escolha, que eram uns ropalos, uns linguados, uns salmonetes, mas era muito pouco esse peixe. Agora, em termos de pesca intensiva, ali não haveria pesca intensiva, era uma pesca artesanal completa. Então, o senhor António disse-me que depois começou a trabalhar em Lisboa, ao mesmo tempo que fazia esta. Então, que emprego é que tinha em Lisboa? Olha, eu comecei a trabalhar como paquete, numa empresa, portanto, paquete é um pouco, não sei se sabe o que é, mas é um pouco o moço de recados. O moço de recados. Okay. Começa, digamos, a fazer todos aqueles trabalhos de ir ao correio, de ir aqui, de ir ali, não sei o quê. Pronto, é um pouco isto, que se chamava, havia esse, penso que hoje ainda existe. E, portanto, foi esse o meu trabalho durante 2 anos. Pronto, e depois comecei realmente a passar para outros setores da empresa, passei para a contabilidade, entretanto, usei a tropa, seguidamente, e continuei a fazer esta vida, portanto, enquanto ainda estive na tropa, fiz isto até aos cerca dos 25 anos, portanto comecei sensivelmente aos 15 até aos 25, depois fui abandonando lentamente, e depois, pronto, quando vim da tropa, como eu tinha um curso técnico, na parte da empresa também havia uma parte técnica, e eu encaixei-me na parte técnica, e realmente toda a minha vida depois foi feita, digamos, na parte técnica da empresa, até uma determinada altura saí, e depois criei a minha própria empresa, que está situada em Ovar neste momento. Empresa de quê? É compra e venda de equipamentos de construção civil, máquinas para a construção civil. E nunca mais voltou a tocar na pesca? Não, por brincadeira só. Já não, pronto, neste momento já não, porque o tempo também não me permite. A minha vida é feita em Ovar, portanto, grande parte do tempo. Estou aqui mais ao fim de semana. Sim. Agora esta semana vou cá estar, pronto, mas normalmente a minha vida é feita em Ovar. Na altura em que esteve a viver aqui na Costa da Caparica, houve muita gente que, devido às dificuldades que havia, decidiu emigrar? Sim, houve muita gente que emigrou. Eu tenho muita gente da família que emigrou, os meus tios, portanto, emigraram para a França, alguns. Tenho um outro que emigrou para a Austrália, portanto, na altura era muito difícil. Eu próprio, em 1985, portanto, 86, em 85 iniciei o processo, em 86, portanto, era para ir para a Austrália. Pronto, e depois decidi não ir, por condições melhores na empresa, decidi não ir, mas tive todo o processo tratado. Portanto, havia muita gente na altura que era muito difícil também, digamos, ganhava-se muito pouco, realmente as coisas eram extremamente caras, as taxas de juros eram altíssimas para comprar casas, portanto as pessoas tinham muitas dificuldades aqui na costa. As pessoas que se dedicavam à pesca e à agricultura sobreviviam com muitas dificuldades, não é? E havia, na costa não tinha mais que era isto, e era uma terra, como continua ainda hoje muito a ser, era uma terra muito sazonal. Era o verão
que realmente se vivia, e depois de inverno realmente era muito difícil. O inverno era muito grande, era muito grande e não havia nada de inverno. De inverno era realmente muito mal para aqui, para os pescadores e para os agricultores. Os seus tios emigraram em que ano, sabe? Olha, o meu tio emigrou em 1970 e poucos, os dois, 70 e picos, antes do 25 de Abril. E como é que eles fizeram essa imigração? Foi clandestinamente? Ou... Não, o primeiro conseguiu, através de já tinha trabalho lá, através de uma carta de chamada, como tradicionalmente se fazia isso, uma carta de chamada, e depois ele arranjou para o outro. Pronto, na altura não foi, digamos, daquela imigração a Salto, não é? Sim. Mas houve muita gente que foi. Eu sei que houve muita gente que foi a Salto. Pronto, era um pouco isso, digamos, também nessa altura a vida aqui era extremamente difícil para as pessoas, não era nada fácil. Não havia aqui praticamente nada, era o comércio de verão, pouco mais. Então as principais atividades económicas na Costa de Caparica era pesca e agricultura. E na trafaria, chegou a conhecer essa parte? A trafaria era a pesca. Era essencialmente a pesca? A trafaria era a pesca, não tinha praticamente, acho que era uma coisa que dava um bocadinho de vida, havia ali um bocadinho de comércio, por causa de haver a parte militar, havia ali um quartel e aquilo talvez mexesse um pouco com a terra, mas era principalmente a pesca. Aliás, pronto, falando um bocadinho, e até voltando aqui um bocadinho agora para o outro lado do meu avô, pronto, o meu avô nasce aqui em 88, também parte da minha família do lado da minha mãe, portanto também aqui da costa, que viviam da agricultura, e o meu avô vivia o meu avô não vivia da pesca, o meu avô era almocreve. Pronto, ou seja, o meu avô comprava e vendia peixe. Comprava e vendia peixe, portanto, ou seja, ele ia comprar o peixe à praia, metia num animal, carregava um animal com os cabazes e depois ia vender para Cacilhas, para o Lazarim, para essas zonas. Pronto. A vida dele era ir até à Fonte da Telha, até Sesimbra, portanto, ia para lá a cavalo no cavalo e depois vinha a pé, ao lado do cavalo a correr, porque o cavalo vinha carregado. Pronto, daí que depois ele, quando começou a correr em atletismo, pronto, realmente, o meu avô foi campeão nacional. O seu avô foi atleta? Serafim Martins. Ele foi campeão nacional de maratona, 5, 10 mil metros, e aqui numa série de provas há o Grande Prémio Atlântico Serafim Martins. Claro está, claro. Pronto, e ele, era a vida dele era essa, e ele fazia isso para alimentar a família, claro. Portanto, mas era muito duro porque ele ia a cavalo num cavalo, de noite, ia para Sesimbra e depois está a ver o que é vir a correr ao lado de um cavalo por caminhos. Não era por estradas, não havia estradas, era caminhos, descalço. O meu avô andava sempre descalço. Corria descalço e fazia esta vida descalço. Era a vida deles, era a vida difíceis, muito difíceis. Sim. E estas pessoas que andavam também na pesca era muito idêntica, eram vidas muito difíceis. Eles iam a pé pescar muitas vezes para a Fonte da Telha, a pé, e vinham a pé. Não tinham outra hipótese. Não havia transportes, era a vida deles, não é? Demoravam 1 hora às vezes para cada lado. E como é que era a vida? Havia aqui muitas associações na Costa de Caparica? Não havia nada de associações. Não. Os pescadores eram um pouco, cada um por si, pronto, nestas era um bocadinho. Depois criou-se uma associação de pesca, eu andei à pesca com este senhor, criou a associação de pesca, que foi o Lídio Galinho, eu andei até à pesca com ele, sempre que eu andei à pesca na Arte de Chávega foi com o Lídio Galinho, ele já faleceu infelizmente, e portanto ele criou a Associação de Pescadores, que é a Associação Ala-Ala, que ainda hoje se mantém, pronto, um pouco para defender aqui os direitos também dos pescadores, tudo isso, porque as pessoas eram cada um pouco por si, não havia realmente, cada um era por si, quando havia problemas, as pessoas às vezes, pronto, ajudavam-se entre eles, mas pronto, com essa associação acabou por ser bom, mas não havia associações nenhumas, nem de pesca, nem de agricultura, nada, não. Também não havia, por exemplo, cinemas? Havia o Cinema da Costa, que era o antigo Copacabana.
Havia o Cinema da Costa, que era ali na zona centro da Costa, onde havia o Costa Nova, eu ainda lembro-me perfeitamente disso. Havia o Costa Nova, havia a Rua dos Pescadores, que ainda hoje existe também, e havia o Papo Seco, o Costa Nova, e o Cine Copacabana, que era o cinema, que eu cheguei a lá ir muita vez, que era onde as pessoas se encontravam muito, se juntavam também ali naquele largo, se juntavam. Pronto, pois isso, hoje com a evolução e com a alteração urbanística acabou, infelizmente, porque destruíram, aquela zona acabou por ser toda alterada e, portanto, as pessoas hoje já não se encontram, e era ali que as pessoas se encontravam, curiosamente, os pontos de encontro das pessoas da Costa, era ali naquela zona e era aqui na zona aqui do bairro, digamos. Disse ao bocado que o seu avô foi um atleta. Foi. Premiado a nível nacional. Sim, não é? sim. Portanto, aqui na Costa acabou por surgir também clubes desportivos, por exemplo? O grupo desportivo da Costa da Caparica, pronto, que é realmente uma coisa. Em termos de clubes, havia aqui um clube de atletismo, penso que já terminou. Houve uns anos, mas muito poucos. O clube da Costa, o clube da Terra foi realmente este. O clube começou em 1944, em 1 de janeiro de 1944. Eu estou-lhe a dizer isto porque eu fui presidente do clube durante 6 anos. Pronto. mais uma façanha, não é? Mas pronto, eu fui presidente do clube durante 6 anos, de 2016 a 2023. 22, perdão. Portanto, pronto, e o clube realmente sempre foi um baluarte aqui. Eu joguei aqui futebol também, e o clube foi um baluarte realmente aqui para as pessoas da terra, que saíram daqui muitos desportistas, alguns internacionais. Hoje ainda, digamos, há uma série de nomes que saíram daqui, jogadores internacionais, que se calhar conhece, o Varela, uma série de jogadores, os Murças, o Varela, o Baltazar, o próprio meu tio, o Salvador Martins, filho do Serafim Martins, portanto jogou no Benfica também durante uma série de anos, o Palmeiro, Antunes, uma série deles, realmente saíram aqui do Costa da Caparica, portanto foi sempre realmente... Costa da Caparica, curiosamente, eu falando um bocadinho como estive ali à frente do clube, havia aqui uma rivalidade enorme entre as pessoas da agricultura, que eram os chamados das terras, e os pescadores da costa. Então havia aqui uma rivalidade, malta das terras, portanto... Porquê? Não gostavam uns dos outros, não se gostavam, davam-se mal. Era importante. A malta das terras vinham com as carroças, quando era para ir ao cinema, vinham as carroças e estacionavam as carroças para ir ao cinema. Não vinham a pé, vinham de carroça para ir ao cinema, com os burros e com os cavalos e tudo isso. E então davam-se mal. As pessoas não se davam muito bem, portanto diziam-se coisas sobre uns e sobre outros. Pronto, havia aqui rivalidades um pouco. Curiosamente, no clube, era o único ponto onde eles se davam bem. Era a ver o jogo, era a ver o clube, era curioso que aí realmente havia uma aproximação. Pronto, e o clube sempre foi um ponto de união, um pouco, digamos, das pessoas da Costa. O clube atravessou alguns momentos complicados. Neste momento as coisas cresceram e estão relativamente recuperadas, mas sempre foi realmente o grande baluarte também da terra, foi o clube desportivo, que uniu sempre muito a terra, e se isso hoje acabar é muito mau, ou se acabasse era muito mau, mas estava muito ligado aos pescadores, porque o grupo desportivo dos pescadores da Costa da Caparica é o único clube em Portugal que tem o nome de pescadores, não há mais nenhum. Relativamente a essa rivalidade entre agricultores e pescadores, ambos tinham vidas difíceis, mas o agricultor acabava por ter uma vida mais fácil do que os pescadores. Certo. Se calhar essa rivalidade também vem um bocado daí, por causa disso, porque às vezes dizia-se, bom, os pescadores, mas eles também não querem trabalhar, era um bocado destas coisas, sabe como é? Às vezes não se podia ir à pesca, havia um por outro, isto é como em tudo, há um por outro que é mais mandrião, então depois generaliza-se, e portanto havia um bocadinho isso. E depois às vezes os pescadores iam ali à agricultura pedir umas covinhas para comer, grátis, não é? E às vezes não davam, e às vezes davam, mas depois vinham os comentários a seguir, não é? Portanto, havia estas rivalidades, pois não trabalham e tal, vêm aqui, e às vezes, não é? Portanto, era um pouco isto. Mas também
pronto, as pessoas da agricultura, quando havia, digamos, pesca de verão, vinham ajudar ou vinham trabalhar na pesca para terem peixe. Faziam isso. Portanto, ou seja, eu diria que são ambos trabalhadores, se calhar os agricultores trabalhavam mais durante o ano, mas são ambos trabalhadores de um lado e do outro. Agora havia estas rivalidades, estas pequenas quesílias que existem em todo lado, não é? Mas pronto, que é natural às vezes, mas havia estas rivalidades. Mas a ver o futebol, davam-se todos muito bem. Há uma coisa que tem que os unir, não é? Era ali união-se, realmente era o único ponto. Para além do peixe frito, que outros aspectos tradicionais existia aqui na costa? Havia a caldeirada, que era um baluarte também, era a caldeirada. Comia-se muito aqui a caldeirada na costa, portanto fazia-se à moda da costa, muito simples, com os peixes que havia no fundo. Normalmente, depois, pronto, quando havia aqueles peixes mais ricos, a raia, o ratão também, o tamboril, que são peixes mais caros. Hoje são peixes mais caros, antigamente não eram, mas eram os peixes que se punham muito na caldeirada. E depois, pronto, o tomate, a batata, a cebola, e isto era tudo muito, muito simples, a caldeirada à moda da costa, digamos, que se fazia. Nós às vezes íamos pescar, e chegámos a ir pescar, e fazer caldeirada, digamos, aquilo que apanhávamos, fazíamos uma caldeiradazinha, fazíamos uma fogueira e fazíamos uma caldeirada, o que era normal, portanto às vezes isso acontecer, mas pronto, a tradicional daqui era isso. E depois o que era também muito a criação, digamos, portanto os animais, eram as galinhas, mas isso era o normal. A comida tradicional era o peixe, e eu diria que da parte de carne não havia nada de especial. O que havia era de peixe. Era a caldeirada e o peixe frito. Era o que se comia aqui muito na costa, era a caldeirada e o peixe frito, que era a comida tradicional da costa. E o peixe frito com arroz de tomate. E festas? O que é que havia aqui de festas? Havia antigamente, há muitos anos, havia aqui uma procissão, sempre, todos os anos, que isso era sempre normal. E portanto, era normal, quer dizer, era mesmo tradicional fazer aqui a procissão. E eu lembro-me, ainda era miúdo, havia uma coisa que acompanhava muito a procissão, que era a banda filarmónica que acabou, que era muito interessante a banda filarmónica, porque eles vestiam-se exatamente a pescadores, com as camisas aos quadrados e com barretes e a cinta que o pescador usa, portanto, calças atadas pelo joelho, digamos, que era o tradicional do pescador, e tamancos. Portanto, eu cheguei a ver isso, era muito miúdo, isso depois ainda vi mais uns anos, mas terminou a banda filarmónica, com uma pena enorme, e a banda filarmónica, naquele momento, ocupava a parte de baixo do edifício, onde por cima era a sede do grupo desportivo, e por baixo era a banda filarmónica. E depois havia, no Carnaval, fazia-se aqui também, normalmente o Carnaval celebrava-se aqui um bocadinho, na zona da Rua dos Pescadores, muitos mascarados, tudo isso. Havia uma série de pessoas aqui da agricultura que se mascaravam, vinham para ali, era tradicional, fazia-se o enterro do bacalhau. Acabou completamente, não existe nada disso na costa. Mas eram as pessoas antigas que faziam isso, curiosamente. Depois, os novos não seguiram com essa tradição, que eram as tradições que eu me lembro que haviam na costa. Portanto, era a procissão e era realmente o Carnaval. A procissão era dedicada aos pescadores. Era dedicada aos pescadores, com um andor, realmente com um barco, levavam uma figura religiosa e a banda filarmónica também a acompanhar, e portanto isto percorria grande parte das ruas da costa. Quem era essa figura religiosa? Não me recordo neste momento, era muito pequenino. Quer dizer, isto foi terminando, uma coisa gira, uma coisa interessante que foi terminando, e eu não me recordo, sinceramente. Terminou antes do 25 de Abril? Terminou antes do 25 de Abril. Eu não me lembro de depois de ter continuado. Depois passou-se a fazer uma procissão que já não tem nada a ver com a procissão que era, porque esta procissão era mesmo dos pescadores. Ia com frequência à cidade de Almada? Eu ia porque estudava lá, só, mas depois de deixar de estudar muito pouco. Ia a Almada. Eu passava grande parte do meu tempo aqui na costa, ia trabalhar para Lisboa e voltava. A cidade de Almada foi enquanto andei lá a estudar, portanto é que eu frequentei muito a cidade de Almada. Depois
deixei de frequentar praticamente. E como é que ia para a Almada? De caminhoneta, eram as caminhonetas antigas, que se apanhava ali realmente no centro da costa, pronto, que não havia ainda, eu ainda me recordo, portanto, não havia a via rápida, não é? Portanto, íamos pela estrada antiga, pronto, eram as caminhonetas que eu julgo que ainda apanhei as caminhonetas da Beira Rio, chamava-se Beira Rio, a empresa de transportes que era a Beira Rio, e depois julgo que veio, não sei se foi a Transtejo, a seguir. Dos barcos? Não, eu não sei se não era Transtejo, Beira Rio e a seguir veio outra, mas não me recordo o nome. A Beira Rio era a primeira que eu me lembro, de caminhonetas que eu apanhava. E como é que ia para Lisboa para trabalhar? Também era nos mesmos autocarros. Era também os autocarros? Também eram os autocarros. Apanhava normalmente aqui para a Praça de Espanha, porque eu trabalhava ali muito próximo da Praça de Espanha, depois ia um pouco a pé. Era esse realmente não havia carros, claro, mas não tinha carro. Então a travessia marítima, usar o barco como transporte público, só surgiu muito mais tarde? Surgiu, mas eu nessa altura já apanhava o transporte do barco, mais tarde. Não, o barco já existia. Eu lembro-me que quando comecei a trabalhar em Lisboa já apanhei, porque a ponte foi em 65, creio eu, 1965, e eu comecei a trabalhar em Lisboa em 1977. Mas cheguei a ir muita vez de barco, mesmo nessa altura, às vezes ia-se de barco, mas o meu trajeto normal era na caminhoneta para a Praça de Espanha. E se calhar era mais prático parecido de caminhoneta do que era muito mais, mas cheguei a ir muitas vezes de barco na Trafaria, porque às vezes ia ver o futebol ao estádio do Belenenses, ia do barco, e às vezes ia para o Terreiro do Paço, e era muito mais prático ir para Cacias e apanhar o barco. Tem memória das construções ilegais aqui na costa? Tenho memória, uma memória enorme, porque recordo-me que o pós-25 de Abril construiu-se muito ilegalmente. Toda a zona que vai, digamos, para sul, junto à estrada, foi uma série de construções ilegais. Depois, também ali na parte agrícola, construiu-se ali uma série de construções ilegais, inclusive nos terrenos que eram do meu pai. O meu pai faleceu e na altura em que ele faleceu aquilo foi logo ocupado, curiosamente. Onde há aquelas construções todas que lá estão hoje, de grande parte das pessoas que vieram alguns, portanto, são pessoas de Cabo Verde, de Angola, construíram ali, começaram a construir ali as suas coisas, e aquilo era onde nós tínhamos uma casa, tínhamos nascido, não é? E entretanto depois, a uma determinada altura, nós alugámos uma casa aqui digamos, na costa mesmo. O meu pai entretanto faleceu em 1969 e depois aquilo, ocuparam logo, alguém ocupou aquilo, nós já não conseguimos, apesar de apresentar as queixas na Câmara de Almada, já não conseguimos, que as pessoas já não saíram dali e aquilo foi-se multiplicando. E, portanto, há aí muita construção ilegal. Há aqui nesta zona, na própria parte de trás do campo de futebol, tudo aquilo. Eu lembro-me de começarem a construir aquilo, portanto, em 1900 e eu diria que 1970 começaram a construir tudo aquilo. Muita construção ilegal. Então tinha quantos anos quando aconteceu o 25 de Abril? Eu tinha 74 e uns meus 14 anos. E lembra-se desse dia? Lembro. Como é que foi? Lembro-me que me levantei, fui para a escola, ia na caminhoneta e comecei a ouvir falar que tinha havido uma revolução, que os militares invadiram Lisboa e que o presidente estava preso e, portanto, ouvia as pessoas contarem na caminhonete uma revolução, que era isso, uma revolução para mim, não sei o quê. Entretanto, fui ouvindo isto, não é? Quer dizer, e depois fui-me apercebendo um bocadinho, ouvindo de um lado, ouvindo do outro. Quando cheguei à escola, a escola estava fechada. Estava fechada, quer dizer, estavam na escola, mas não deixaram entrar ninguém. Não havia escola, porque tinha havido uma revolução em Lisboa e, portanto, íamos para casa, que era por segurança, íamos todos para casa, portanto. E que, pronto, os militares tinham tomado conta, digamos, da parte toda do governo e que, pronto, queriam que os alunos fossem todos para casa. E pronto, e depois eu, quando cheguei a casa, é que comecei um pouco
a perceber-me do que é que tinha acontecido através da televisão. Nós tínhamos uma televisão a preto e branco, claro, e eu comecei a ver realmente, pronto, os tanques em Lisboa, os militares, tudo isso, e comecei a perceber, pronto, houve realmente aqui uma tomada de poder, não é? Pronto, porque entrei no autocarro normal e depois foi quando eu comecei a perceber-me o que é que tinha acontecido, pronto, uma revolução, mas eu não sabia o que era uma revolução, sim, não é? Sim. Pronto, com 14 anos não sabia, francamente. E os seus pais? Qual foi a reação dos seus pais? Meus pais não... Politicamente, meu pai não se metia em nada, a minha mãe também não ligava nenhuma à política. Digamos um pouco que eles diziam, olha, o que interessa é o trabalho, o que interessa temos é que trabalhar, temos é que viver, pronto, não, nada, e portanto a única coisa que me diziam sempre, olha, pronto, agora não vais à escola enquanto realmente não houver ordem, pronto, e por cá fiquei, mas não reações nenhumas sobre a parte política, nada, não havia nada, o meu pai não percebia nada, nem se metia nada disso. Pessoas antigas que não ligavam à parte política, a vida deles era um pouco o trabalho do dia-a-dia. E as pessoas aqui da costa, havia alguém que se dedicasse assim muito mais à política? Aqui, principalmente na zona, digamos, pescadores, havia alguns que se dedicavam à política e pronto, começaram-se, digamos, a separar as zonas políticas, eu percebia, pronto, pessoas começaram movimentos políticos aqui, criou-se algumas pessoas, pronto, depois veio-se a saber que pertenciam aos FP25, uma força política, e realmente estavam aqui algumas pessoas que pertenciam, que nós não sabíamos. Havia aqui algumas pessoas também, muito poucas, havia aqui um senhor ou dois que estava ligado à PIDE, nós não sabíamos, e por acaso um deles era pai de um amigo meu, eu não sabia que ele era informador da PIDE. Pronto, estas coisas depois nós vimos a saber, como miúdos. Claro, ele depois não foi preso nem nada disso, continuou a vida dele, não o prenderam, não é? Mas havia pessoas aqui que se ligaram às Forças Populares 25 de Abril, que eu não sabia, que depois, pronto, foi perigoso, alguns foram presos, não é? Mais tarde, porque fizeram alguns assaltos, algumas coisas, e tentaram tomadas de poder e coisas do género, e algumas pessoas depois começaram a pertencer a partidos políticos, nomeadamente partidos de esquerda, MRPP, PCP, pronto. E eu comecei a perceber algumas pessoas que se dividiram politicamente. Pronto, eu politicamente nunca me dediquei a partido nenhum, não é? Pronto, dediquei-me também um pouco à minha ideologia e ao trabalho, não é? Sim, sim. Então, no 25 de abril de 1974, como é que estava a costa da Caparica? Estava normal? Normal. Estava à espera de saber o que é que se ia? Nada, não se passava nada, porque pronto, também estas comunidades não estão muito, porque a costa sempre foi aqui realmente uma coisa, eu acho que isto aqui sempre foi um pouco algo que o próprio Estado, o Estado Novo aproveitava a costa um pouco como uma estância balneária, não é? Isto era uma estância balneária de Lisboa, do tempo antigo, não é? Portanto, as pessoas vinham para aqui, tinham as suas casas, as pessoas de mais dinheiro, o próprio Estado Novo criou aqui realmente as casas dos pescadores, tudo isso, construíram o campo de futebol, que é construir o campo de futebol, era o responsável pelas casas de pescadores do país, que era o comandante Henrique Tenreiro. Ele construiu o campo de futebol para o grupo desportivo. Pronto, e portanto isto era um pouco, digamos que, a estância balnear, digamos, de Lisboa e do Estado Novo. Portanto, isto vinha-se aqui, realmente como estância. As pessoas mais endinheiradas construíam aqui a sua casa, vinham aqui passar as férias e tudo. Quando realmente houve, as pessoas que aqui estavam trabalhavam na pesca, na agricultura, não se passava nada, quer dizer, pouco, muito pouco da política. Depois alguns mais novos, principalmente os mais novos, que se começaram a meter um pouco na política após o 25 de Abril. Apesar na altura de ter apenas 14 anos, sentiu assim grandes mudanças? Senti realmente, porque houve aquele fulgor todo da mudança rápida, digamos, pronto, que se fez em Portugal, não é? Senti um pouco, principalmente, pronto, as pessoas poderem falar. Eu percebi-me que as pessoas já falavam, também sei que eu nunca me apercebi muito da política porque as pessoas não falavam. A partir dessa altura que comecei-me a perceber um bocadinho o que era política, porque as pessoas começaram a falar à vontade, começaram-se a manifestar, e as pessoas não se manifestavam. Antes do 25 de Abril eu não me lembro de ouvir falar de política em lado nenhum. Não se falava em política aqui na costa, pelo menos na costa, e eu não saía daqui. Após isso, as pessoas começaram-se, e portanto essa foi a grande mudança que eu notei na costa. As pessoas falavam,
já se dizia coisas, já se reivindicava coisas. Portanto, isso foi a grande, que eu notei aqui na Costa, foi a grande mudança que houve, foi realmente as pessoas estarem mais à vontade para falar e exigir, e haver aqui, digamos, algumas coisas também, relativamente a os pescadores começarem a ter um pouco mais de voz. Notei as pessoas começarem a ter um pouco mais de voz, que não tinham. Todas estas pessoas não falavam, não é? Sim, sim. Alguns provavelmente com vontade, mas não falavam. Então, e de que forma o 25 de Abril contribuiu para as mudanças na Costa da Caparica? Olha, é assim, o 25 de Abril foi as mudanças em termos de, eu diria que de liberdade das pessoas poderem se expressar, foi ótimo. Mas depois teve coisas aqui que foram um pouco erradas, nomeadamente, se calhar, um pouco também o excesso, na minha opinião, o excesso realmente de construção. Na minha opinião, acho que a Costa se construiu demasiado, se construiu muito, principalmente nas zonas, digamos, que não se devia ter construído, ou seja, nas zonas de preservação, zonas centrais da Costa, tudo isso acho que se construiu. Portanto, aí o 25 de Abril, não sei se por questões de PDM, de tudo isso. E depois também as construções ilegais. Isso foi muito mal, porque nessa altura não se travou. Porque as pessoas precisavam de casa, não tinham dinheiro, construíram. Começaram a construir, fizeram. Eu penso que isso não foi benéfico para a Costa, nesse aspecto. Depois, o desenvolvimento da própria terra, realmente a nível de comércio, evoluiu bastante. Portanto, criou-se mais comércio, mas a Costa estruturalmente não cresceu. Portanto, não cresceu estruturalmente. Portanto, a Costa é uma terra que está aqui um pouco limitada, e depois, quer dizer, é uma coisa que nós temos um tamanho e não temos capacidade para as pessoas que temos, que é errado. Portanto, ou seja, temos que ter estrutura e limite, não é? Portanto, a Costa não tem limites. Quando chega ao verão não há limites. Pois, então sendo que houve mudanças drásticas ao nível da paisagem da Costa da Caparica. Completamente. Destruiu-se muita paisagem na Costa, destruiu-se essencialmente na agricultura, está-se a construir toda a parte agrícola da Costa, que é completamente errado. Deveria-se preservar. Aliás, temos ali realmente uma falésia com milhões de anos, que se tem que preservar. Portanto, a Costa tem que ser preservada, até realmente, penso eu, porque se não fizermos isso, depois a agricultura neste momento, como eu estou-lhe a dizer, está grande parte construída, onde eu pergunto, de certeza as construções têm que ir para algum lado, digamos, a parte dos esgotos, não sei para onde. Depois toda esta parte que ocuparam, que foi completamente errado pós 25 de Abril, que ocuparam aqui, campismos, completamente errado. Portanto, isso foi algo que o 25 de Abril nunca devia ter acontecido. Portanto, os campismos que estão a ocupar parte de dunas milenares algumas, não é? E que fazem falta para suster o mar, não é? E, portanto, destruiu-se toda essa paisagem, porque era uma paisagem ali para sul. A norte também se tem destruído a paisagem. A construção junto ao mar, completamente errado. Portanto, isso vai, de certeza, ter repercussões no futuro. Eu acho que o 25 de Abril não foi bom para isso. Portanto, ou seja, houve ali realmente um 8 e passou-se para um 80. Claro, isto deu muito dinheiro, digamos, a alguém, a construtores, à própria Câmara Municipal, claro. Eu não estou a dizer que é os culpados, há de haver sempre responsáveis, mas claro, não sei quem é neste momento todos, mas houve muitos responsáveis por isto, claro. É um pouco aquela questão. E o urbanismo ali devia ter sido muito cuidado nessa altura, portanto. Mas é o normal, quem vive provavelmente numa ditadura e que depois a seguir vem uma democracia, depois há os excessos. E aqui houve os excessos na Costa da Caparica, como na Costa, se calhar, na Charneca, na Trafaria, no Monte, e toda esta zona. E eu não estou só a falar do Conselho, estamos a falar do Conselho de Almada, mas por todo o país houve excessos enormes. E destruiu-se, porque eu acho que, quer dizer, tem que se manter a identidade das terras, e a Costa está a perder. Está a perder muito essa identidade. Completamente. E acha que o turismo também está a destruir. Está a contribuir para a destruição? Completamente.
completamente. A costa está a perder a identidade, o turismo está a invadir de tal maneira que vai perder completamente a identidade. No futuro a costa não vai ter identidade. Quando acabar esta parte dos pescadores, tudo isto, das agriculturas, acaba completamente a identidade na costa da Caparica. Ou se consegue manter isto, travar neste momento, fazer uma travagem brusca, digamos, a sério, proibir, se calhar mudar o que está mal, tentar mudar, não tudo, já não se consegue, mas mudar grande parte do que está mal, e não permitir a partir de agora. Portanto, a partir deste momento, eu acho que há toda a capacidade de fazer isso. Se não fizerem, acho que no futuro a costa vai perder completamente a identidade. Pois, atualmente, a principal atividade económica da Costa de Caparica é o turismo e o comércio, não é? É o turismo e o comércio. E a costa, muito francamente, é uma terra lindíssima, maravilhosa, mas se não tivesse a praia, não, as pessoas não vinham cá. As pessoas só vêm cá pela praia. Não tenho dúvidas disso. É a mesma coisa que o Algarve. Exatamente. Só que é assim, as pessoas vêm, há realmente uma parte urbanística que foi completamente errada, que se destruiu, e as pessoas hoje vêm e invadem. Pronto, invadem, quer dizer, Costa não tem capacidade para receber estas pessoas, quer dizer, pode ser, quer dizer, isto é complicado, os lixos, tudo isto, sim. Não há ninguém que consiga ter capacidade para limpar, as câmaras não têm capacidade para suster isto, quer dizer, campismos, eu penso que os campismos de verão devem ter 40 mil pessoas, 30 ou 40 mil pessoas naqueles campismos. Aquilo não é campismos, atenção, são habitações permanentes. Campismo já não tem nada. De campismo aquilo não tem nada, tem habitações permanentes. Quando é que sentiu essa, entre aspas, essa invasão do turismo a entrar de forma mais drástica na Costa da Caparica? Olha, quando comecei, eu e muitas pessoas começámos a sentir que a costa de verão é melhor sair daqui. E eu já sinto isso há muitos anos. Torna-se impossível. Impossível, completamente. Portanto, ou seja, a costa era apetecível quando eu tinha 15, 16, 17, 18 anos, era apetecível, o verão era maravilhoso, uma terra de veraneio maravilhosa, com muita calma, a partir de determinada altura, mais ou menos, talvez aí dos meus 20 e poucos anos, portanto aí dos anos 80, se calhar, a costa começou a crescer brutalmente, completamente desorganizada, e depois com esta questão da invasão dos campismos, que é completamente errado, portanto, o que se passa ali para sul, completamente errado, portanto aquilo está invadido, zona pública, dunas, destruíram ali toda a parte, digamos, paisagística, aquilo, portanto, quando passamos ali por cima pensamos que aquilo não é um campismo, aquilo é tipo um parque de refugiados, como existe, infelizmente, noutros países, não é? Que têm refugiados, não é? Portanto, os países que as pessoas têm refugiados têm coisas idênticas. E isto nem é permitido, eu sei que isto é completamente ilegal, mas pronto, é o que é. Agora, eu a partir daí comecei-me a sentir mal aqui porque nós não conseguimos vir para a costa, nem conseguimos sair da costa. Quer dizer, para vir para a costa são horas, para sair da costa são horas. Se as pessoas vivem aqui é tão complicado, está a ver? As pessoas querem ir a qualquer lado, não conseguem. Não se consegue entrar a comprar qualquer coisa, é muito difícil, mas em todo lado não tem capacidade. A terra não tem capacidade para isso. Não se consegue circular. Quando é ao fim do dia, quer vir da zona sul para a costa da Caparica, quer vir das praias, são horas para vir. Quer sair daqui, são horas para chegar a Lisboa, para ir a qualquer lado. Isto não é possível. Sente revolta por parte das pessoas que vêm cá? Sinto, e pronto. E depois chegam aqui, é que sim. As pessoas vêm aqui e vêm servir-se da costa. Normal, as pessoas não têm culpa de vir aqui. Agora, nós também sentimos isso. Vêm aqui, sujam, não se importam, portanto, servem-se. Claro, alguns gastam o seu dinheiro aqui, claro, isso será bom para o comércio, será bom para a terra, mas depois, pronto, não fica mais nada, não é? Quer dizer, o que é que fica aqui? E para quem cá vive, é realmente muito difícil as pessoas, porque depois o barulho, quer dizer, isto quando chega à noite de verão, são 3 ou 4 meses infernais. Porque, pronto, quem vem para aqui, as pessoas que estão aqui, que vivem, eu não estou só a culpar os campismos, atenção, portanto, não há os campismos que são os culpados de tudo isto. Sim. Mas toda esta gente que vem para aqui, que invade a costa de verão, durante estes meses é terrível completamente. Andar de noite aí é terrível, os barulhos, as pessoas
Pronto, é o vandalismo, é invadido, a costa é invadida completamente de verão. Quem vive aqui consegue dizer como é que é. Sim. De inverno é mais calminho, de inverno é muito complicado. Então, quando era mais jovem, até mesmo antes do 25 de Abril, a altura do verão era uma altura muito mais pacífica. Pacífica, claro, vinha muito mais gente, era uma altura que nos agradava muito, vinham as pessoas, realmente era muito interessante à noite, era muito mais, havia mais gente na rua, tudo isso, mas havia muito menos gente. Eu penso que a partir do momento em que realmente, pronto, as pessoas começaram a ter algum poder económico, possibilidades, carros, vias de comunicação mais fáceis, tudo isso, pronto. Onde é que é mais perto, onde é que é mais barato? É a costa, vamos para a costa. Quando diz a costa, Sesimbra, todas estas zonas estão completamente, eu diria que invadidas. E lembra-se da colónia balnear da FNAT? Lembro-me perfeitamente da FNAT, antiga. Tinha uma piscina maravilhosa, que nós íamos para lá com miúdos, com 15, 16 anos íamos para a piscina da FNAT, aquilo era maravilhoso, muito giro. Pronto, e continua a ser, a FNAT continua a ser muito bom, mas era uma colónia balnear maravilhosa no país. Depois, quando veio o 25 de Abril, aquilo foi um pouco ocupado pelas pessoas, tornou-se um bocadinho menos apetecível ir lá, mas sempre foi algo muito interessante, porque tentaram manter sempre realmente as coisas e conseguiram manter. E realmente a FNAT sempre foi algo, e a Inatel neste momento, sempre foi algo realmente muito interessante na Costa da Caparica. Muita gente frequentava a FNAT? Muita gente frequentava. Nós íamos para lá principalmente para ir à piscina e às vezes ao cinema, porque havia cinema ao ar livre lá. Havia lá cinema ao ar livre à noite. Às vezes íamos lá ao cinema ao ar livre. Que à noite tinha lá um ecrã e íamos ao cinema ao ar livre. Sim. Que era muito interessante. Não era todos os dias, mas às vezes havia, íamos. Então, e se comparar a sua vida com a dos seus avós ou dos seus pais, o que considera que mudou? Tudo. Mudou tudo. Penso que o meu avô e os meus pais não tiveram aquilo que eu hoje tenho, não é? Pronto, eu hoje tenho tudo, não é? Não? Que é um pouco isso, tenho tudo e às vezes não temos nada, não é? Mas temos tudo, temos acesso a tudo, novas tecnologias, carros, dinheiro. Não havia dinheiro. Penso que o meu avô não havia dinheiro na altura, eles ganhavam muito pouco. Às vezes eu sei que, eram 5 filhos, se calhar era uma sardinha para cada um, portanto hoje nós temos escolha, vamos ao restaurante, portanto tudo isto mudou tudo, é completamente diferente a vida, não tem nada a ver, nós temos acesso a tudo com grande facilidade, mesmo a nível de saúde, portanto as coisas nós achamos que está mal, mas no tempo do meu avô, aqui na costa não havia nada, o hospital era em Almada, se havia alguma coisa tinham que ir de carroça para Almada, portanto, sim. Hoje nós queixamos que demora-se um bocadinho de tempo, não é? E realmente é verdade, mas antigamente não havia nada, portanto, tanto a nível, eu diria que de tecnologias, a nível de saúde, a nível de acessos a tudo, viagens, a tudo, hoje temos tudo, não temos, e eles não tinham nada, portanto eles trabalharam muito, nós hoje já não queremos andar a pé, eles andavam só a pé, que era muito bom, não é? Nós hoje já não queremos andar a pé e, portanto, eles trabalhavam com chuva, com frio, com vento, nós hoje não queremos, portanto temos de ter condições de trabalho para produzir, porque se não houver já não dá para produzir, eles produziam tudo mesmo de outras formas, com frio, levantavam-se às 4, às 5 da manhã, deitavam-se à 1, às 2, às 3, como calhava, não é? E, portanto, eles não tiveram nada no fundo, ou seja, isto alterou completamente a partir do momento em que começou a haver muito dinheiro em Portugal. Eu penso que tudo isto tem a grande mudança com a entrada para a Comunidade Europeia e a partir daí começou a haver muito dinheiro em Portugal, a economia realmente cresceu muito, as pessoas começaram a ter acesso ao trabalho, ao dinheiro, baixou as taxas de juros, carros, telemóveis, tudo. Portanto, hoje temos tudo. Não nos falta. Nós dizemos que não temos nada, mas não nos falta nada. Pois, acho eu. Sentiu algum choque com alguma mudança? Eu atravessei um pouco essas mudanças, choques, estes choques, por exemplo, aqui da costa, é um choque, não é? Também, sim. Está a ver o que aconteceu na costa, foi um choque para mim. Estes choques hoje, para mim também um pouco das redes sociais, para mim acho que é um choque perigoso, portanto senti esse choque,
acho que é perigoso, realmente hoje para os miúdos, portanto é algo que não é bom. Meus pais e meus avós não havia telemóveis, claro, havia um telefone, que o meu pai tinha uma campainha que se ouvia praticamente a 300 metros, porque o meu pai estava a trabalhar na agricultura e ouvia a campainha do telefone. E às vezes vinha a correr, mas quando chegava já tinham desligado, não é? Mas pronto, quando estava perto atendia-se. Hoje temos o telemóvel que atendemos logo. Ora, portanto, eu senti um choque principalmente em algumas coisas, principalmente hoje nas questões das redes sociais. Essa foi uma das... Porque eu já apanhei aquela mudança que foi uma mudança paulatina. Os meus pais, pronto, já não passaram muito por isso, nem os meus avós não apanharam, portanto, eu apanhei esta mudança paulatina, a entrada nos telemóveis, pronto, não foi um choque para mim, portanto, foi uma mudança que foi bastante boa, mas depois de toda esta mudança das redes sociais é um choque, a mudança da Costa é um choque, foi os choques que eu senti, realmente maiores foram estes. E também o senhor estava a falar da questão das redes sociais. O senhor António sente que há uma falta de convívio entre as pessoas, não é? Acho completamente. Eu acho que as pessoas agora já não convivem. É através do telemóvel, não é? Portanto, não há convivência. Portanto, acho que se deve ter aí uma regra de utilização e devemos utilizar isso como regra e não, digamos, hoje as pessoas vão deixar de falar, quer dizer, já não falam entre si. Não têm essa capacidade, vão deixar de ter essa capacidade, só escrevem. Escrever é uma coisa, falar é outra, não é? Portanto, quando estamos a falar com uma pessoa é uma coisa, quando estamos a escrever é outra, não é? E, portanto, as pessoas vão perder um bocadinho a relação, zangam-se. Portanto, eu acho que as redes sociais têm uma utilidade muito boa, muitas vezes em trabalho, mas nas questões das relações com as pessoas tem muito, realmente é muito mau. E hoje há que ter muito cuidado com isso. Isso para mim é um choque, eu não vou muito por isso. Tenho que lhe dizer que não alinhei. Não alinhei.